What's up, everybody? Professor William aqui para a nossa live de segunda-feira, cada segunda-feira às 9 horas, horário de Brasília. Eu estou aqui para dar uma dica de inglês e responder às suas perguntas. Então, nada diferente hoje. Estou aqui e nós vamos falar sobre mais em inglês. Eu acabei de postar no Instagram sobre demais, uma coisa rapidinha no Instagram. Vou colocar lá embaixo na descrição desse vídeo, esse post rápido que eu fiz no Instagram. E agora nós vamos falar sobre mais. Então, quando nós falamos mais, geralmente mais literalmente significa more. Só que tem alguma coisa chata que acontece. Quando nós temos palavras com uma sílaba só, nós não usamos more quando nós queremos falar mais. Vamos usar o exemplo de tall. Tall é alto, e daí quando nós colocamos tall e nós queremos colocar mais alto, não é more tall, como a lógica diria que seria, não é more tall, mas é taller. Taller. Então, nós colocamos ER no final. O que acaba acontecendo? Esses adjetivos que nós queremos colocar mais, se não tiver E no final, nós colocamos ER. Se tiver E no final, nós colocamos R. Alguns exemplos. Taller. Aí nós temos fat, de gordo, que seria fatter. Nós temos short, de baixa, de shorter. E várias palavras assim que nós fazemos desse jeito. Agora, quando nós temos palavras com duas sílabas, em geral, nós vamos colocar more na frente. Quando nós temos duas sílabas, nós vamos colocar more na frente quase sempre. Agora, tem algumas regiões, algumas mudanças regionais que vão acontecer onde eles vão também colocar agora, quando nós temos palavras que tem Y no final, por exemplo, aqui eu escrevi busy, ocupado, busy, ou easy, fácil. Busy, o que nós fazemos com palavras com duas sílabas que terminam com Y, é que nós tiramos o Y e colocamos IER. Então, busy fica busier e easy fica easier. Busy fica busier e easy fica easier. Algumas outras coisas que acontecem é que quando nós temos CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, geralmente nós vamos dobrar o último consoante. Por exemplo, eu falei de fat. Fat, que é gordo, fatter, que é mais gordo. Quando nós temos fatter, sendo que é F, consoante, A, vogal, T, consoante, daí é CVC, daí nós vamos dobrar, colocar dois T's e fatter fica F-A-T-T-E-R. Quase sempre isso vai acontecer. Okay? Então, quando nós temos CVC, nós vamos dobrar a última consoante. A última coisa que nós vamos falar sobre isso é quando nós temos os irregulares. Irregulares que são mais usadas são good. Good, que é bom, se torna better, que é melhor. Bad, que é ruim ou mal, se torna worse, que é pior. Little, que é pouco, se torna less, que seria menos. Much, que é muito, em muitas situações se torna more, que é literalmente mais. E daí esses são os irregulares mais usados. Então, revisando, nós temos quando é uma sílaba, nós colocamos ER ou R para fazer o som de no final. Quando nós temos duas sílabas em geral, nós vamos colocar more na frente, mas tem algumas coisas regionais que podem ser usado um ou outro. E quando nós temos CVC, consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a última consoante e nós temos os erros irregulares também. Então, espero que isso tenha ajudado. A dica de hoje é sobre quando nós temos o certo de a, que é existir,
há de existir é there is quando é singular, there are quando é plural. There is quando é singular, there are quando é plural. Então isso é bem fácil. Quando nós temos existir, nós fazemos assim. O problema é que em português nós podemos falar tem 3 Coca-Colas na geladeira. Tem 3 Coca-Colas na geladeira. Então, você não está dizendo que alguma coisa está possuindo. Que quando nós usamos have em inglês, estamos falando de possuir ou ter. Então, não podemos dizer, literalmente, ao pé da letra, não podemos falar have 3 Coca-Colas in the fridge. Have 3 Coca-Colas in the fridge ou in the refrigerator. Não podemos dizer isso. O que nós precisamos dizer? Mesmo que o verbo em português é ter, tem 3 Coca-Colas, nós precisamos dizer there are, há de existir, porque existe na geladeira 3 Coca-Colas. Então, nós precisamos usar a mesma coisa. Okay? Então, é isso. Na verdade, alguém fez essa pergunta e eu queria responder, porque a confusão dele e a confusão em geral que acontece muito é porque tem essa coisa de ter. Agora, podemos usar ter? Podemos. Nós podemos usar o verbo ter só quando nos colocamos a coisa que está possuindo. Então, por exemplo, podemos dizer there are 3 Cokes in the fridge. Ou nós podemos falar the fridge has 3 Cokes. The fridge has 3 Cokes. Mais usado seria there is ou there are. There are 3 Cokes ou there is a Coke in the fridge. Mas nós podemos, quando nos colocamos a coisa que está possuindo, nós podemos usar ter. Então, no exemplo da pergunta, ele perguntou sobre newspapers. Então, ele pode fazer a pergunta, quando eu acho que foi a situação onde ele chega no trabalho de manhã, ele pergunta há jornais hoje para entregar. A pergunta mais usada seria are there newspapers to deliver today? Are there newspapers to deliver today? Agora, não pode dizer have newspapers to deliver today como pergunta. Então, pode usar have, mas pode usar desse jeito. Pode falar do we have newspapers to deliver today? Do we have newspapers to deliver today? Então, eu estou colocando o sujeito we, a coisa que está possuindo, daí o verbo ter com o resto da frase. Do we have newspapers to deliver today? Então, as duas frases mais usadas seria are there newspapers to deliver today? Ou do we have newspapers to deliver today? Então, a coisa importante para lembrar, mais usado quando nós temos uma coisa que é se algo existe ou algo há ou há de existir, é que nós usamos mais there is ou there are. Agora, podemos usar o verbo have, podemos de possuir, mas nós temos que em inglês colocar a coisa que está possuindo.